Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Então, nesse dia de hoje eu quero compartilhar com todos vocês o testemunho da boutique. Isso mesmo, boutique. Esse testemunho é muito especial, estava me lembrando dele alguns dias atrás, né? Anotei para não esquecer e vim aqui compartilhar com vocês. E eu não sei se você já passou por algo semelhante a essa experiência que eu tive com Deus, né? Mas eu quero aqui compartilhar esse testemunho que para mim foi algo sobrenatural. E eu me lembro que alguns anos atrás, eu não sei assim te precisar, se foi no final de 2014 ou 2015, e eu ainda estava, né, com um carro na época. E logo depois um dia eu conto, né, do carro. E Deus havia me mostrado, revelado que aquele carro não iria ficar comigo. E tudo que Deus me mostrou aconteceu. Mas não é isso que eu quero contar, eu quero contar aqui da boutique. Eu me lembro que eu estava assim, precisando, né, de algumas roupas, né, roupas novas. A roupa, conforme você vai utilizando, conforme você vai usando, lavando, dependendo da forma como você lava, o cuidado que você emprega na roupa, o tipo de sabão, se você usa na mão ou se você usa na máquina, os recursos, né, que você utiliza, elas duram um pouco mais, né? E eu tenho assim um certo cuidado com a minha roupa, com as minhas roupas, né? Mas essas roupas estavam assim bem gastas, né? As cores já estavam saindo, enfim. E eu precisava de roupas. Eu orei, falei com Deus, né? Falei, Senhor, preciso de roupas, né? E em alguns lugares que Deus nos possibilita estar, você precisa estar de acordo, estar alinhada, estar, né, ali, né, não destoar muito do padrão ali. E eu me lembro que eu orei, falei com Deus e aguardei no Senhor. E tinha uma boutique aqui na minha cidade, uma boutique, tá? Não é assim uma loja comum, normal. Só para os irmãos terem noção, é uma boutique assim fechada, né? Tinha um portão de grade. Nesse portão de grade, para você entrar, você teria que interfonar e a dona lá de lá de dentro da porta de vidro, ela olhava e você entrava, né, na loja. E lá tem roupas assim, roupas de marcas, roupas boas, roupas que têm um bom caimento, um bom corte, roupas que dá para todas as ocasiões. E eu tinha um parente que esse parente prestava um serviço lá nessa boutique, né? E esse parente prestava assim os serviços de as pessoas iam lá, comprava a roupa, experimentava e precisava de pequenos ajustes. E esse parente fazia esses pequenos ajustes, é uma bainha, é um apertozinho, são pequenas coisas, né? E eu me lembro que eu acompanhei essa pessoa até lá nesta loja. Foi uma das primeiras vezes, né? Foi a primeira vez. E aí eu estive lá juntamente com esse parente e a loja estava muito cheia. Então a dona da loja não presenciou eu chegar junto com esse parente, levar na ocasião. Eu estava dirigindo
um carro, né? E ela não presenciou, não prestou muita atenção porque a loja estava cheia. Acho que era período de Natal, Ano Novo, algo mais ou menos assim. E ali eu estava olhando, observando algumas roupas, né? Roupas de um preço, de um valor considerável. E eu olhando e observando e namorando aquelas roupas, né? E eu pensando, ah, Senhor, que roupas lindas. Olha essa, e olhava, e só pensando. E a dona da loja me abordou, ficou próxima e falou e mostrou. E eu estava assim, muito de chinelinho, mal vestida, né? E ela viu que eu não iria comprar. Ela percebeu que eu não iria comprar. E nisso esse meu parente atrás sentada, né? Sentada assim atrás. E a gerente da loja já me conhecia, sabia, né? Mas a dona da loja não. E a dona da loja assim por detrás de mim fez sinal para a gerente, algo assim que eu não iria comprar. Quem é? Né? Quem é? Será que não vai comprar? E quando eu entendi aquele silêncio, eu pensei, estão falando aqui atrás, olha isso, Senhor, né? E ali a gerente, para não deixar a patroa dela, a dona da loja, em uma situação, né, difícil, que ela já estava, porque meu parente estava atrás vendo tudo. E ali a gerente falou assim, não, fulana, essa daí é parente. E ali a pessoa que estava atrás, meu parente, né, olhou aquilo, viu a situação que eu estava ali, depois até se aproximou e falou, você quer uma peça? Você pode pegar. Porque foi uma situação assim, né? Porque eu realmente não tinha como comprar e adquirir naquele momento aquelas roupas, né? E ali aquele meu parente se compadeceu e ainda falou assim para mim, falou assim, Raquel, você quer uma peça dessa? Você escolhe, depois eu vejo com a fulana. E ali na hora eu falei, não, precisa não. E ali nós entramos no carro, viemos embora. E eu cheguei em casa e ali Deus falou assim, minha serva, não se aveste não fica triste não, porque você vai ver o que eu vou fazer. Ele ainda falou assim comigo, Deus falando, né, ministrando. Não se preocupa com isso não, minha serva. Tu vai ver o que eu vou fazer. E ali eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom, Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu cuidador. E ele falou, não se aveste, não, aquieta teu coração que você vai ver o que eu vou fazer. Falei, tá bom. Irmãs, se passaram uns dias, coisa assim, acho que um mês, né? Saiu uma causa na justiça, né? Eu creio que Deus tirou aquele papel de um processo que eu ganhei e eu pensei nas roupas, né? E ali eu fiz algumas outras coisas que eram necessárias naquela época. Paguei algumas coisas, né? E fui lá na boutique. Fui lá na boutique. Aí cheguei lá na boutique, experimentei várias roupas e elas estão olhando. Experimentei, aí a vendedora, né? A vendedora que muito simpática, né? A gerente lá. Ah, experimenta isso, experimenta aquilo. E elas estão só olhando. E assim, né? E eu peguei assim várias peças que realmente eu estava precisando. Aí a dona da loja, né, até já sabia quem eu era,
falou assim: nós aceitamos cartão e parcelamos. Aí eu falei assim: não, não é no cartão não, não é no cartão não, é à vista. À vista a senhora faz algum desconto? Aí ela já ficou assim. Ela: olha, eu posso sim te dar 10% de desconto. Aí eu falei: tá bom. Aí ela ainda falou assim, eu falei: é no débito. Ela falou assim: não, tem que ser no dinheiro. Aí eu ainda fui para sair da loja e ela falou assim: você vai lá, pega o dinheiro e as suas roupas vão ficar aqui. Eu falei: tá bom. Fui no banco, peguei o dinheiro, fui lá e paguei. E ali, né, elas ficaram assim. E eu saí dali glorificando o nome do Senhor, né? Eu tenho aquelas roupas até hoje. Foram saias, blusas, né? Que eu realmente estava precisando, né? E são roupas duráveis, né? E ali depois eu voltei lá novamente, comprei mais umas outras coisas, né? E ali ela já confiou em mim. Ela: não, pode levar, você traz o dinheiro e tal. Então eu glorifico o nome do Senhor, como é que Deus ele faz. Deus ele cuida. Deus ele cuida nos mínimos detalhes. Aquelas roupas eu tenho até hoje, né? Eu comprei uma bolsa também pequena assim, né, para carregar a chave, carteira, documento. E, e aquela loja fechou, né? Aquela loja, esses dias eu indo para uma consulta médica, passei lá em frente, aquela loja fechou. E eu fiquei olhando, né? Fiquei observando, porque frente a esse grande desafio, eu não gosto desse termo crise, né? Mas frente a esse grande desafio, muitas lojas fecharam, né? Inclusive assim, lojas nesse padrão, né? E lá assim, né? E eu fiquei assim muito feliz, muito grata ao Senhor e pelo cuidado, por Ele ter me possibilitado, né? Eu entrar ali e poder escolher e comprar e enfim. E eu fiquei assim muito feliz naquela época, amém? Espero ter edificado a sua vida. Deus abençoe, paz.